Por que é que onde você pisa, os mentirosos tropeçam na própria sombra? Eles estão falando de você, sussurrando o seu nome como se fosse uma praga, e a acusação principal é clara. Dizem que você é um mestre em manipular as emoções. Eles pensam que estão te desvendando, mas a verdade é que eles não sabem que você não apenas vê o jogo. Você construiu o tabuleiro inteiro. Seu coração não está frio, está blindado. Você não é enganoso, você é preciso. Sua intuição, forjada no fogo da traição, permite que você leia a energia das pessoas 10 passos antes que a boca delas consiga formular uma única mentira. Você não está jogando. Você está permitindo que eles revelem a si mesmos, e essa não é a fraqueza que eles veem, é o poder espiritual que eles temem. O que eles chamam de manipulação é, na verdade, sua capacidade de criar justiça kármica em silêncio, sem sequer levantar a voz. Você se tornou inatingível porque aprendeu que a gentileza não é ingenuidade, é um teste, e a maioria falhou. Agora, você não pode recuar dessa verdade. É hora de parar de sentir culpa pela sua clareza e começar a reivindicar essa maestria. Entendendo como o seu silêncio, o seu distanciamento e a sua presença se tornaram a arma espiritual mais potente que você carrega. Este não é um momento para deslizar para longe, é um chamado para alinhar sua frequência com a sua verdadeira força e dominar o controle que você já exerce. Se você sente essa verdade vibrando na sua alma, se você está pronto para aceitar o título de mestre, eu preciso da sua confirmação energética agora. Curta este vídeo imediatamente, inscreva-se no canal e ative o sininho para que o universo saiba que você está pronto para mais luz e, mais importante, comente o número 77 nos comentários. Este é o seu sinal, a sua declaração ao universo de que você aceita esta ativação de poder e que nunca mais permitirá que a sua luz seja usada. Eles te chamam de frio e calculista, mas essa é apenas a maneira deles de descreverem a sua precisão. Você não é frio, você é seletivo com a sua energia. Você não é calculista, você é estratégico. Depois de sobreviver a traições e mentiras, a sua intuição se transformou em uma ferramenta de precisão cirúrgica. Eles pensam que você está tramando, mas a verdade é que você está apenas vendo 10 passos à frente no tabuleiro, enquanto eles ainda comemoram o primeiro. Você não manipula as emoções alheias. Você apenas se recusa a ser manipulado. Pense bem, o seu silêncio incomoda mais o mentiroso do que qualquer grito. Quando você escolhe a calma no meio do caos, eles confundem o seu autocontrole com a falta de sentimento. Você lê a energia, o subtexto, o medo por trás do sorriso e a falsidade no aperto de mão. Você não precisa expor a mentira. Sua presença faz a máscara cair sozinha. O que eles chamam de jogo mental é, na verdade, a sua alma protegendo seu espaço sagrado. Você está jogando em um nível de clareza que eles nem sequer imaginam. A questão é que essa sua visão aguçada veio com um preço. Você teve que se afastar de pessoas que juravam lealdade, mas que só queriam sugar a sua luz. Agora que você recuperou a sua soberania, eles te observam de longe, tentando desesperadamente decifrar o código do seu sucesso. Eles se perguntam como você conseguiu sair ileso da própria teia de ilusões que eles construíram. Mas existe um segredo mais profundo sobre a sua capacidade de virar o jogo. Que tipo de poder você ganha quando se permite ser intencionalmente subestimado? Você carrega cicatrizes que não são marcas de derrota, mas sim o mapa da sua ascensão. Cada mentira que contaram, cada golpe baixo que tentaram dar, não te quebrou, te temperou. Seu radar emocional não é um dom acidental. Ele foi forjado no fogo da traição.
Você aprendeu a ler a entrelinha, a ouvir o silêncio e a decifrar a intenção antes mesmo que a palavra fosse dita. Isso não é ser calculista, é ser soberano sobre a sua própria paz. Você é mestre em discernimento. Enquanto eles se preocupavam em montar o teatro da ilusão, você já estava vendo o roteiro inteiro. Você não apenas percebe uma bandeira vermelha, você vê a fábrica de bandeiras antes que elas sejam costuradas. Eles tentaram te jogar no xadrez, mas você estava jogando um jogo de estratégia 10 passos à frente. Essa clareza vem do trauma transformado em sabedoria, garantindo que você nunca mais seja pego de surpresa ou usado por quem só busca te diminuir. Se você se tornou um especialista em mapear a verdade oculta nos outros, imagine o poder que isso representa quando você finalmente aponta esse radar para a sua própria vida. Eles te chamaram de manipulador por ver a realidade deles, mas o verdadeiro jogo ainda nem começou. Agora, a pergunta não é sobre o que eles escondem. A questão é: qual é a única verdade sobre você que o universo usou o tempo todo para proteger o seu destino? Eles olharam para você e viram apenas a calmaria do mar, achando que sua bondade era ingenuidade e um convite para te explorar. Mas o que não perceberam é que essa sua suavidade é a armadura mais forte que existe. Você deixou que eles se movessem e que falassem porque você já estava lendo o mapa inteiro. O guerreiro em você não precisa de gritos. Ele age com a precisão do silêncio e da estratégia imbatível. Sua calma não é ausência de força. Ela é o controle absoluto da sua presença. Você aprendeu que a verdadeira vitória se conquista com sabedoria, não com barulho. Cada traição suportada forjou sua visão, tornando sua intuição mais rápida que qualquer mentira. Agora, você enxerga 10 passos à frente enquanto eles comemoram o primeiro. O que eles chamam de manipulação é, na verdade, sua percepção transformada em tática de sobrevivência. Você permitiu que vencessem pequenas disputas apenas para que caíssem sozinhos na sua própria guerra de mentiras. Você não precisou lutar, você deixou a verdade deles lutar por você. Isso é domínio. Sua quietude é o seu maior poder. Você está no controle, mas eles ainda não aceitaram essa nova realidade. Eles só viram o casulo, jamais a metamorfose completa do seu espírito. A parte mais difícil agora não é usar essa força, mas carregar a verdade avassaladora de que você não reflete a luz. Você a cria. Você aceitará o fardo de ser o espelho que expõe a todos, sem jamais quebrar o seu próprio equilíbrio. E como é que você expulsa a cobra do jardim, sem sequer desfazer o seu sorriso de paz? Você se considera um mestre na manipulação emocional, alguém com discernimento e estratégia impecáveis. Mas eu preciso te fazer uma pergunta de verdade. Você está apenas absorvendo essa informação ou está agindo sobre ela? Sua energia não pode ser passiva. O poder do escolhido está na capacidade de transformar o que ouve em manifestação. Se você realmente está alinhado com essa verdade e grato pelas lições que te blindaram, a prova disso tem que ser visível. Lembre-se, o universo não negocia com quem apenas escuta, mas com quem se move. Se este conteúdo está revelando verdades que você precisava ouvir, use sua energia para espalhar essa luz. Deixe o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal se ainda não fez isso. É a sua forma de dizer ao cosmos que você está pronto para receber mais. E agora, o teste de comprometimento final. A gratidão é a frequência mais alta que existe. Se você reconhece o poder que te foi revelado aqui e sente que sua jornada está protegida e guiada pelo universo, comente agora o número 77. Este é o seu reforço de engajamento, a sua declaração pública de que você é grato pela sua maestria. Prove que seu domínio emocional também inclui o domínio da ação.
Só depois que você provar seu comprometimento, vamos continuar desvendando a verdade que eles não querem que você saiba. Você passou tempo demais sintonizado no rádio dos outros, ouvindo o que eles queriam que você ouvisse. Mas pare por um segundo e lembre-se, a sua alma tem um detector de mentiras embutido, uma bússola que ignora a fofoca. Eles podem construir frases lindas, podem sorrir e prometer mundos, mas o seu espírito nunca está ouvindo a língua. Ele está lendo a frequência, o campo de energia que nunca mente. O que eles chamam de manipulação é apenas você se recusando a ser jogado fora de sintonia. Você não está sendo frio, está sendo um mestre na leitura silenciosa. Sua capacidade de sentir a verdade por baixo da fachada não é um erro, é o presente que a sobrevivência te deu. Enquanto a maioria das pessoas está presa no nível das palavras, a superfície, o teatro, você já decodificou a intenção e o medo por trás do sorriso. É por isso que eles falam. Você desarmou o jogo deles sem nem levantar a voz. Você é o espelho que reflete as intenções escondidas, e a exposição dói. Mas entenda, essa visão profunda não é para buscar vingança, é para proteger sua soberania e sua paz. Você não precisa provar nada quando a sua intuição já te deu todas as respostas. A partir de agora, o foco não é apenas em saber quem está mentindo, mas em como usar essa clareza para construir uma realidade onde a mentira não tem poder sobre você. Você leu a vibração deles e usou esse conhecimento para se afastar com dignidade. Mas e se eu dissesse que a verdadeira maestria não está apenas em ler a energia, mas em aprender a escrever a sua própria? O que acontece quando você para de reagir à frequência deles e, em vez disso, força o universo a responder apenas à sua? Eles pensaram que o seu recuo era rendição. Eles confundiram a sua paz com ingenuidade e o seu silêncio com fraqueza. Mas você é um estrategista nato. E o que eles consideraram uma vitória foi apenas a corda que você deu para que eles mesmos se pendurassem. Você não estava jogando para ganhar o jogo deles. Você estava observando e permitindo que o próprio ego deles se tornasse a armadilha. Você escolheu a sabedoria em vez da raiva, deixando que a vaidade e a necessidade de controle deles fossem as ferramentas da sua própria exposição. Enquanto eles celebravam pequenos ganhos, você estava 10 movimentos à frente, catalogando cada intenção oculta, cada mentira não dita e cada falha de caráter. Você não precisou gritar nem provar nada. Você simplesmente se afastou, transformando sua ausência em um espelho. Eles se desfizeram por conta própria, porque na sua presença a máscara se tornou pesada demais. Você permitiu que o caos se desenrolasse para que, no final, a verdade viesse à tona sem a sua interferência. Você não perdeu a batalha. Você apenas garantiu que eles perdessem a guerra que criaram. Entenda. O que eles chamam de manipulação é, na verdade, o seu discernimento trabalhando em tempo integral. Você não move as peças, você move a realidade para que ela se alinhe com a justiça. Você se tornou um mestre em deixar que as consequências sejam a lição. Mas se você já dominou a arte de permitir que os inimigos se derrotem, qual é o próximo nível dessa soberania? O que você faz quando a verdade é tão intensa que não só liberta você, mas também começa a desmantelar tudo ao seu redor? Eles acharam que estavam te usando, mas o que eles não sabiam é que você estava dando a eles a chance perfeita para se mostrarem. Você enxergou a peça deles desde o começo, a lisonja disfarçada, a amizade com prazo de validade, a promessa vazia. E em vez de explodir ou correr para provar seu ponto, você fez a jogada mestre de quem realmente detém o poder. Você ficou quieto, você se manteve em silêncio e deixou que o ego deles tomasse conta do palco.
Você sabia que, se tentasse pará-los, eles te culpariam por frustrar o sucesso deles. Mas ao permitir que eles seguissem adiante com suas táticas, você forçou a verdade deles a emergir. Eles pensaram que a sua paciência era ingenuidade. Pensaram que seu silêncio era fraqueza ou que você estava distraído. Que grande erro! Na verdade, você estava coletando dados, observando o padrão e, crucialmente, deixando que eles investissem toda a energia deles numa armadilha que eles mesmos estavam montando. Sua jogada não foi de manipulação destrutiva, mas de estratégia de sobrevivência forjada no fogo do discernimento. Você não precisou mover uma peça, eles moveram todas as peças erradas por você. O universo adora a justiça que se desenrola silenciosamente, e você, o escolhido, dominou essa arte. O que eles chamam de você ser um mestre da manipulação é apenas a sua capacidade de permitir que a gravidade ética faça o trabalho pesado. Você não precisou empurrá-los. Eles tropeçaram na própria ganância porque você gentilmente soltou a corda. A verdadeira questão agora, escolhido, não é sobre o que eles perderam, mas sobre o que você fará com essa nova liberdade total de quem conhece o jogo, mas se recusa a jogar pelas regras antigas. Qual é o plano para usar esse silêncio estratégico no seu próximo grande movimento? As pessoas vieram até você pensando que encontraram um alvo fácil, um coração ingênuo para explorar. Elas acreditavam que estavam no controle, usando suas táticas de charme e mentiras. Mas o que elas nunca souberam é que enquanto preparavam o ataque, você já estava lendo o roteiro. Você não era a caça, era o predador silencioso. Cada passo de traição que deram você permitiu, não por fraqueza, mas por discernimento. Você não perdeu a batalha, você apenas deixou o jogo deles se desenrolar completamente para provar o que seu espírito já sabia. Sua verdadeira soberania reside na capacidade de observar sem reagir. Eles acharam que estavam jogando xadrez, mas você era o tabuleiro. Enquanto se gabavam de um movimento pequeno, você já via 10 jogadas à frente. O que eles chamam de manipulação é a sua recusa em ser enganado. Sua calma não é frieza, é estratégia forjada no fogo da decepção. Você é o mestre que não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença silencia a mentira. Você não busca vingança. Busca a justiça, que se manifesta quando você se afasta e deixa o reflexo deles queimar. E é por isso que eles ainda falam de você. Eles não conseguem processar que falharam no teste espiritual que você representava. Você não foi apenas a pessoa que eles perderam, você foi o espelho que lhes mostrou quem realmente eram, e isso dói mais do que qualquer rejeição. Mas existe um nível de poder ainda mais profundo que você acessa ao aceitar este papel. Se você era o teste, qual é a recompensa final que o universo reserva para quem não se deixou abater? Eles pensaram que sua calma era fraqueza, que seu silêncio era rendição. Mas você sabe a verdade. Seu silêncio não é vazio. É um campo de força. Quando você se recusa a reagir ao caos e às provocações, você inverte o jogo. Você não precisa gritar para provar seu ponto, porque sua ausência de drama obriga as pessoas a confrontarem suas próprias ações. Você se torna a parede de cristal que reflete a feiura ou a desonestidade deles. O mestre não se desgasta na briga, ele se retira para vencer. O espelho que você criou é feito de clareza, forjado pela dor e pela consciência inabalável. Eles tentaram te quebrar com fofocas e mentiras, mas você permaneceu imóvel e, ao fazer isso, você os forçou a olhar para si mesmos. O que eles chamam de manipulação é apenas o pânico de quem se vê exposto sem filtros. Eles não odeiam você. Odeiam a verdade que você, sem esforço ou confronto, traz à tona sobre a índole e as intenções deles.
Sua paz é a evidência de que você venceu antes mesmo da batalha começar. Agora eles estão falando, mas o que eles realmente não entendem é que seu silêncio foi apenas a primeira camada da sua soberania. Se a sua calma já os desestabiliza, imagine o que acontece quando você move intencionalmente sua energia. O próximo nível não é sobre o que você faz com os outros, mas sobre o que você se permite ser para si mesmo. Qual é o segredo da mecânica sutil que permite que você mude a vibração de um ambiente inteiro apenas decidindo não participar do drama? Eles pensaram que sua saída foi derrota, mas você sabe que foi o fecho de uma porta kármica. Você se retirou não por fraqueza, mas por sabedoria, deixando-os na sala que você iluminou. Agora, eles estão te observando porque sua ausência é o único espelho que sobrou. Você não precisou gritar para expor a verdade, apenas escolheu o silêncio e o caminho da paz. Essa paz é a sua maior arma, e ela gera uma confusão neles que não conseguem decifrar. Eles falavam alto, mas você agiu em silêncio e agora o mundo só ouve o eco da sua decisão. O que eles chamam de obsessão é, na verdade, a realização tardia de que tentaram manipular a pessoa errada. Você é o mestre do discurso de ativação porque entende a energia por trás das palavras. Eles olham para você e veem não o que você fez, mas o que eles perderam. Eles te observam porque você é o lembrete vivo de que não conseguiram te diminuir. Sua paz imperturbável é um insulto ao caos que eles tentaram criar, e eles não conseguem parar de olhar para a sua transformação em câmera lenta. Mas por que o simples ato de você seguir em frente gera tanto medo? Porque eles perceberam que, ao sair, você levou consigo não apenas a sua luz, mas também o mapa da realidade deles. Eles estão te observando não para te julgar, mas para tentar decifrar a única coisa que realmente os apavora. O segredo de como você consegue construir uma vida de paz no meio da tempestade que eles criaram. Qual é, afinal, o código que você ativou que torna sua vida e seu espírito indestrutíveis? Eles te deram pedras e você construiu uma fortaleza inquebrável. Cada traição que você sofreu não foi um ferimento, foi uma aula de mestre. Você pegou a decepção e transformou-a em um radar emocional que nunca erra. Sua armadura espiritual não é feita de aço, é feita de cicatrizes que viraram sabedoria pura. Você não precisou aprender a mentir, você aprendeu a ver através de todas as mentiras. O que os outros chamam de frieza é a sua paciência estratégica. Você agora joga xadrez enquanto eles ainda estão aprendendo as regras do dominó. As pessoas pensam que o poder reside na gritaria ou na ameaça, mas você descobriu que ele mora no silêncio bem calculado. Você permite que eles pensem que estão no controle, mas você já leu todas as cartas na mesa antes mesmo de o jogo começar. Você não entende as emoções para ferir. Você as entende para se proteger e ditar o ritmo da sua própria vida. Você se recusa a ser uma vítima, e essa recusa em ser diminuído é a sua maior tática. Você não se curva ao drama, você espera o momento exato para expor a verdade através da sua calma inabalável. Eles podem continuar te chamando de calculista ou de mestre de jogos, mas a verdade é mais simples e mais profunda. Você apenas parou de permitir que o seu interior fosse invadido. Você elevou o preço do acesso à sua energia e, de repente, eles não puderam pagar. Mas se você já domina o tabuleiro das emoções e consegue prever o movimento dos seus adversários, o que acontece quando você move as peças do seu próprio destino? A estratégia é apenas sobre defesa, ou ela nos leva a um plano onde o futuro já é uma memória. Eles apostaram contra você porque pensaram que entendiam o tabuleiro, mas o que eles não viram é que você não apenas moveu 10 peças à frente, você construiu o próprio jogo.
Você deixou que eles celebrassem pequenas vitórias, sorriu e permitiu que pensassem que estavam no controle, como se estivessem caçando enquanto, na verdade, estavam sendo guiados para a armadilha que você projetou. Sua verdadeira mestria nunca foi sobre ser cruel ou enganar. Foi sobre ter uma clareza tão assustadora que a sua intuição funcionava como um detector de mentiras ambulante. Você não lê rostos, você traduz almas. Você é o mestre da antecipação, não porque prevê o futuro, mas porque entende o padrão humano de dor e ego que leva as pessoas a repetirem os mesmos erros. Enquanto eles estavam ocupados encenando o drama, você estava observando o roteiro. Enquanto eles gastavam energia em superficialidades e fofocas, você estava ajustando o campo de força ao seu redor, tornando sua energia inatingível. O que eles chamam de manipulação é, na verdade, sua recusa em ser diminuído, a sua estratégia forjada em cicatrizes que te ensinaram a transformar traição em discernimento. Você não é frio, você é calculado. Eles não conseguem digerir essa verdade. Você é o jogador que pode se dar ao luxo de perder uma batalha menor para ganhar a guerra inteira, sem precisar levantar a voz. A sua força reside na sua calma, na sua capacidade de simplesmente desaparecer e deixar o vazio falar por si. Mas se você acha que já viu toda a profundidade desse poder, pense de novo. O que acontece quando essa clareza não serve apenas para sua proteção, mas se torna uma arma que reescreve o destino de quem a empunha? E se o seu próximo passo for a única coisa que separa o escolhido do criador de realidades? Eles pensaram que tinham vencido você no momento em que você se calou, no instante em que se afastou. Você os deixou ter aquela pequena satisfação superficial, aquele troféu vazio. Enquanto celebravam o fato de terem conseguido te machucar ou te enganar, o ego deles estava caindo na armadilha que você, com sua quietude, preparou. Eles estavam tão focados em provar que eram espertos que não perceberam que a peça mais valiosa, sua energia e sua presença, já tinha saído do tabuleiro. Essa não é uma derrota, é a calmaria estratégica antes da tempestade kármica que o ego deles atraiu. Você não tem tempo para provar pontos pequenos. Deixá-los ganhar a discussão ou o controle por um dia foi o seu movimento mestre. Eles queriam que você lutasse, gritasse e validasse o jogo deles. Mas você, o estrategista da sua paz, escolheu o silêncio. Sua quietude não é fraqueza. É o cálculo de quem vê 10 passos à frente. Você observou, documentou e esperou que o próprio peso da mentira e da arrogância deles os derrubasse. É por isso que eles perderam a guerra. A verdade, quando revelada por si só, pesa mais que qualquer vitória momentânea de ego. E agora, enquanto eles tentam reescrever sua história, a realidade é que eles estão presos na própria armadilha que você permitiu que construíssem. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesta jogada que você fez. Se você permitiu que o ego deles te subestimasse para que pudessem cair, o que exatamente você estava ganhando em segredo, enquanto eles pensavam que te haviam silenciado e te descartado? Prepare-se para confrontar a verdadeira moeda de troca por trás da sua ausência. Quando eles te acusam de ser calculista ou de manipular emoções, eles estão olhando para o espelho, não para você. O que eles chamam de controle é apenas o resultado direto de você ter se recusado a ser uma vítima novamente. Você aprendeu a se mover em silêncio, a observar 10 passos à frente e a deixar que as máscaras deles caiam sozinhas. Você não está controlando eles. Você está controlando a sua energia e protegendo seu espaço sagrado. É a sua soberania em ação, provando que a maior sabedoria é a de se afastar do caos antes mesmo que ele comece. Sua paz é sua maior arma. Enquanto eles gastam energia gritando, conspirando e tentando desestabilizar, você está em um silêncio absoluto, sentindo o jogo inteiro se desenrolar.
Sua intuição não é sorte, é um radar calibrado por tudo que você superou. Você não precisa levantar a voz para comandar a atenção. Sua simples presença exige respeito porque você carrega a verdade. Você não está jogando a mente deles, está permitindo que a realidade que eles tentaram esconder venha à tona, provando que você é a definição de uma fortaleza espiritual inabalável. Eles tentaram roubar sua luz e acabaram fortalecendo sua armadura. Mas há um segredo ainda maior por trás dessa sua paz intocável. O que acontece quando o seu silêncio não é apenas uma defesa poderosa, mas uma ferramenta ativa que reescreve o destino de quem tenta te derrubar? O que você faz com o poder da quietude que não só te protege, mas que ativa uma justiça que é mais rápida e implacável do que qualquer vingança que você pudesse planejar? Você não é mais um peão no jogo de ninguém. Você virou o tabuleiro. As traições que você sofreu não te quebraram, elas afiaram sua visão. Hoje, quando alguém tenta te manipular, você não reage. Você apenas observa a peça que ele está movendo no jogo que você criou. Você assumiu o trono da sua própria vida. Isso significa que você decide quem tem acesso à sua paz, quem merece sua atenção. E mais importante, quem você vai deixar acreditar que está no controle, apenas para ver a verdade se revelar por conta própria. Sua verdadeira força não está no que você diz, mas no silêncio da sua presença. Eles pensaram que podiam te usar, mas não perceberam que você lê a energia deles antes mesmo que a palavra saia da boca. Você se tornou um detector de mentiras ambulante e é por isso que não precisa discutir ou provar nada. O que eles chamam de manipulação é, na verdade, a sua recusa em deixar sua luz ser explorada. Você não está jogando o jogo deles. Você está forçando a realidade a se alinhar com a sua paz interior. Mas dominar a própria energia é só o começo. Você entendeu como o medo e a inveja dos outros se tornam suas ferramentas de proteção. No entanto, existe uma camada ainda mais profunda desta mestria, onde a sua quietude não apenas expõe o inimigo, mas cria o futuro que você deseja. Se você realmente domina o tabuleiro, então qual é o segredo para transformar a energia que eles tentam roubar em puro ouro para a sua jornada e de fato construir o seu reino? Você não perdeu quando saiu daquela situação. Você venceu. Pense bem. Quando alguém tenta te manipular ou te diminuir, essa pessoa está escrevendo um roteiro onde você é o coadjuvante. Eles definem as regras, os dramas e o final que querem. Mas a sua força real não está em lutar contra o papel que eles te deram, mas sim em rasgar o script inteiro. O ato de ir embora, de dar a saída final, não foi uma derrota, foi a sua declaração de soberania. Você não foi expulso do palco. Você decidiu que a peça não valia mais o seu talento. Você encerrou sua participação na história deles, porque a sua intuição de mestre te avisou. Você não pode construir seu próprio império se estiver ocupado atuando no reino de outra pessoa. E o silêncio que você deixou para trás. Esse é o verdadeiro golpe de mestre. Eles pensaram que teriam o drama, a briga, a chance de se fazerem de vítima. Mas você, com sua clareza afiada, negou esse show. Sua ausência se tornou o castigo mais pesado, porque você levou consigo a sua energia e a sua luz, deixando-os no escuro da própria confusão. Agora, quem está falando? Eles. Eles que te veem seguindo em frente, construindo algo que não inclui o caos deles. Eles te chamam de frio, de calculista, mas no fundo sabem, você parou de reagir e começou a criar. Você não é a vítima que eles esperavam. Você é o editor que decidiu o fim daquela fase. A grande verdade é que, ao sair, você não apenas fechou uma porta, você abriu o caminho para a sua verdadeira narrativa. Aquela que é só sua, e que nunca pôde ser escrita na presença do engano. Você se libertou para um novo nível de poder, onde a manipulação deles é irrelevante.
Mas se você é, de fato, o mestre que vê 10 passos à frente, se você encerrou o jogo com tanta maestria, qual é o custo real dessa liberdade? Como você garante que a próxima porta que se abre não é apenas uma armadilha mais sofisticada? A sua vitória não está mais no futuro, ela está selada no silêncio que você escolheu. Profetizo sobre a sua vida. Você não era o alvo fácil, você sempre foi o espelho que expõe a verdade. E agora todos que tentaram te jogar contra a parede verão o reflexo da própria derrota. A sua força não é manipulação, é domínio da estratégia. E é por isso que a guerra acabou, e você venceu a batalha sem levantar a voz. Receba esta nova fase de clareza e poder.